Fábio Lázaro. Diga, Federico. Qual a sua impressão do Fábio Bustos, né? Vamos falar um pouco sobre o treinador possível, novo treinador já do Santos, né? Só não assinou ainda, que deve chegar aí no final de semana a Santos. Ele fez um grande trabalho no Barcelona no passado, classificou o time até as semifinais, né? Fez também um bom trabalho no Delfim, conseguiu aí dar o primeiro título do Delfim, o primeiro título nacional do Delfim lá no Equador. Só que agora, nessa última fase dele do Barcelona, não era nenhuma unanimidade, né? Não, mas ele estava vivendo dos louros da última temporada, que foi muito boa no Barcelona de Guayaquil. Não vivia a melhor temporada, aquilo que a gente falava, por exemplo, do Marinho, né? O Marinho, quando foi em 2020 o rei da América e foi o Marinho, não repetiu a sequência no ano seguinte. Então é óbvio que quando você não consegue manter a regularidade, você vai ser questionado. Isso é fato, isso acontecia em relação ao Fábio Bustos no Barcelona de Guayaquil. Eu fui atrás de informações do Fábio Bustos, assisti alguns vídeos e conversei com companheiros da imprensa do Equador. Já havia, né, durante a semana conversado com o grande amigo Canchita, né, lá que cobre o Independiente Del Valle, para pegar informações do Renato Paiva e também com alguns outros que cobrem o Barcelona de Guayaquil. E a informação que eu tive é que o Fábio Bustos é um treinador que joga muito de acordo com o adversário. Ele estuda muito os adversários e joga de acordo com os adversários, mas não é aquele técnico ofensivo que a gente espera. Como assim? Como assim? Exatamente. E o DNA ofensivo? O DNA. O que eu conversei com esses, as opiniões que eu estou trazendo aqui são opiniões de terceiros que acompanhavam e acompanham o Barcelona de Guayaquil e, consequentemente, o trabalho do Fábio Bustos. O que eu escutei, quase que de forma uníssona, entre os profissionais de imprensa que eu conversei do Equador, foi que ele escala o time geralmente em 4-2-3-1 e que o time dele não é ofensivo, não são times ofensivos. Foi diferente, por exemplo, que eu escutei sobre o Renato Paiva. Eu escutei que o Renato Paiva é um treinador de característica muito mais ofensiva, por exemplo, do que o Fábio Bustos. Mas o que eu escutei também é que o Bustos, ele é um treinador que escala o time, ele estuda muito os adversários. Então, às vezes, é aquela questão, vamos colocar Abel Ferreira aqui no jogo, tá? Por que eu vou colocar Abel Ferreira? Porque o Abel Ferreira é um case de sucesso, perfeito? Campeão das 2 últimas Libertadores. E que não tinha, né, um grande currículo antes também. Não tinha conquistado nenhum título. Interessante. O primeiro título do Abel Ferreira como treinador foi a Libertadores sobre o Santos. O Abel Ferreira, quando ele chega no Palmeiras, tem um artigo que ele publicou em Portugal que começa a pipocar aqui no futebol brasileiro, que é o artigo que ele fala das montanhas. Que ele fala sobre se ele entende que atravessar uma montanha para ele é muito... a montanha é muito maior do que ele pode atravessar, o que ele faz é ele dar um passo para trás. E esse artigo ele veio em voga muito no ano passado, quando o Palmeiras enfrentou times que eram superiores tecnicamente, como Atlético Mineiro na semifinal da Libertadores e Flamengo na final, e jogou mais defensivamente. O que eu fiquei sabendo, as informações que eu colhi, repito, por terceiros que acompanham o trabalho do Bustos, me soou muito parecido com essa ideia do Abel Ferreira. Isso é um treinador que, quando pode enfrentar um time de menor expressão, vai jogar propondo o jogo. Mas quando enfrentar um time que o Santos contra um Flamengo, contra o Atlético Mineiro, contra o próprio Palmeiras, que tem mais time, ele vai jogar de uma forma mais recuada. Ponto. Isso são as informações que eu tenho. A impressão. Eu me incomodo um pouco, vide isto com a escolha, porque foi dito pela diretoria que o treinador escolhido seria um treinador ofensivo, para resgatar o DNA ofensivo do Santos. Esse discurso ele foi feito pelo presidente, Andrés Rueda, em entrevista à Santos TV, Santos Cast, pelo executivo Edu Dracena e pelo Marcelo Fernandes. Então, me incomoda, ponto, porque eu vejo uma contradição, certo? Gera uma pulguinha, eu acho que incômodo talvez não seja nem a melhor palavra, mas gera uma certa... fico um pouco reticente. Não posso dizer impressões na prática, mas o que eu senti em relação às informações que eu colhi do Barcelona de Guayaquil, com pessoas que estão lá, estão acompanhando, é algo que não é um treinador ultra-ofensivo.
não é um treinador que joga propondo o jogo o tempo inteiro, que se ele jogar contra uma equipe que vai propor mais o jogo, vai tentar solidificar o esquema defensivo, e que é um treinador que gosta de solidificar o seu esquema defensivo. Ele pensa primeiramente em fechar a casa para depois propor um jogo. Mas também, com o que eu colhi de informações, me parece que é um treinador extremamente aplicado taticamente. Que os times que ele monta são times extremamente organizados. Então, isso está aqui, eu estou trazendo as impressões que eu tive em relação às informações que eu coletei. Em relação a ver jogos do Barcelona de Guayaquil, acompanhei pouco. Acompanhei a Libertadores do ano passado, não acompanhei o Campeonato Equatoriano, por exemplo. O que eu acompanho de futebol sul-americano é Copa Sul-Americana e Libertadores, que são partidas esporádicas. Eu não consegui acompanhar o trabalho do Fabian Bustos, que é o Campeonato Equatoriano, que é o que eles têm mais jogos. Então eu não posso dizer com propriedade. As impressões que eu vou ter do time do Bustos vai ser agora que ele vai assumir o Santos. O que eu tenho aqui são as impressões que as outras pessoas me passaram e a partir disso eu formei aí talvez um conceito prévio, um pré-conceito sobre o trabalho do Fabian Bustos.